Olá amigos do Aviação Sem Mistério, sejam bem-vindos para mais um episódio do seu canal de aviação, Aviação Sem Mistério. Hoje nós vamos falar um pouco sobre navegação. Como é que nós pilotos fazemos para navegar, ou seja, para nos deslocar de um ponto ao outro, seja dentro do nosso país, dentro do Brasil, voo doméstico ou um voo internacional. Então, meus amigos do Aviação Sem Mistério, nós já saímos de Boa Vista na madrugada e acabamos de pousar aqui no aeroporto de São Paulo, Congonhas. E o vídeo de hoje ele vem falar um pouco para vocês a respeito de navegação aérea. Como é que nós saímos lá de Boa Vista ou de qualquer outro campo do planeta e viemos parar aqui onde a gente quer em São Paulo, da forma como a gente quer, com praticamente sem erro nenhum, com uma precisão muito grande, né? Então, como é que tudo isso funciona? Antigamente, a gente navegava apenas usando a bússola. E eu vou colocar uma foto aí da bússola do nosso avião para vocês. Com o passar dos anos, principalmente com o evento da Segunda Guerra Mundial, foram criados outros auxílios à navegação. O primeiro deles que foi criado foi o NDB, o Non-Directional Beacon, ou seja, uma estação AM no solo, como se fosse uma rádio AM. Só que em vez de transmitir música, ela transmitia 360 faixas de frequência numeradas de 0 a 360, não é? Porque em navegação tudo é trigonometria, é círculo, de círculo tem 360 graus. Você sintonizava no seu avião a frequência daquela antena que estava transmitindo aqueles sinais, e aí o avião determinava através de uma agulha, né, de uma agulha, um ponteiro, aonde estava a estação, e você ia para cima da estação. Aí depois foi inventado o VOR. O VOR nada mais é do que um NDB mais preciso, só que as radiais do VOR, como são chamadas, também numeradas de 0 a 360, elas se projetam para fora da estação, ao invés de para dentro da estação, como era no NDB. E o VOR, ele tem um alcance maior, uma precisão maior, e ele ajuda a uma navegação mais precisa. O VOR é usado até hoje, só que muito depois os aviões ficaram sendo mais avançados ainda. E a tecnologia aeroespacial, programa espacial americano, programa Gemini, Apollo, né? Em ordem, é Mercury, Gemini e Apollo. Esses programas espaciais desenvolveram outros métodos de navegação para as naves espaciais. E esses projetos foram adaptados para a aviação. Foi aí que nós tivemos então o aparecimento do inercial e também do Glass Cockpit, que é o painel igual ao que nós temos aqui no 737 MAX, no 737NG, que é o avião que nós estamos aqui hoje. Esse sistema inercial, ele, em função da curvatura da Terra, que é uma bola, tá? Terra redonda, hein, rapaziada? Não tem nada de terra plana aqui não. Então ele consegue determinar através da força G da onde o avião está passando ou estacionado, aonde ele está no globo terrestre. Esse é só um dos sistemas de posicionamento inercial. É uma das formas como funciona o sistema de posicionamento inercial. E esse sistema, quando você inicia a navegação do avião, você informa para o avião aonde você está. E aí ele trava essa posição, e qualquer movimento da aeronave que é feito, ele sabe para onde o avião está indo. E aí você consegue saber para onde você vai e de que forma você vai. Muito bem. Lá pelos anos 90, depois da Guerra do Golfo, apareceu então o GPS, que é o Global Positional System. Esse mesmo GPS foi muito aperfeiçoado e é a mesma constelação GPS que você usa para ir pro... Tô dando tchau para um amigo meu que está passando ali. Que você usa no Waze aí do seu carro, tá? Então nós temos o nosso sistema GPS que atualiza, que mantém o sistema inercial primariamente bem atualizado para que a gente possa fazer as nossas navegações. Então eu vou colocar para vocês aí uma série de fotos desses sistemas e vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? O Vitor vai colocar pra gente aí as fotos e aí a gente vai falar um pouco sobre essas fotos.
Então, meus amigos do Aviação Sem Mistério, essa figura que o Vitor está colocando aí para vocês na tela do nosso vídeo agora, ela se refere à rota do nosso voo. Todo voo que é operado pela gente na aviação comercial, ele é feito em cima de uma rota. Essa rota é uma aerovia, tá? Que seria vamos supor, uma rodovia no céu, né? Uma aerovia, e essa aerovia é composta de vários pontos geográficos, né? Pontos geográficos que são marcados pela latitude e pela longitude de cada ponto desse daí. Quando você junta esses pontos, eles vão formar essa rota que vão levar você da origem, da onde você está decolando, até o seu aeroporto de destino. Esses pontos, eles são usados principalmente para controle de localização, óbvio, né, para onde você está indo, e também para controle de combustível, para controle de estimado do tempo que você deveria estar passando neles, né? Geralmente eles marcam um setor de controle, por exemplo, determinado ponto marca a entrada do centro Manaus, a entrada do centro amazônico, a entrada do centro Curitiba. Então é dessa forma que é composta a rota de voo. Ok, meus amigos, essa outra imagem, eu batizei ela de rota de saída, mas na verdade isso daí, esse que você está vendo aí desenhado nessa tela, no computador do avião, no Navigation Display do avião, é a nossa carta de saída, tá certo? É um procedimento de saída, em inglês a gente chama de SID, Standard Instrument Departure, ou saída instrumento padrão. Então, todo aeroporto que opera por instrumentos tem várias saídas instrumento, né, onde o piloto, por essa carta, o piloto se orienta após a decolagem, se ele mantém a reta, se ele curva para a esquerda ou para a direita, qual altitude ele vai passar em determinado ponto. Tá? E essa carta de saída instrumento, ela é feita com base de muitos dados, muitos levantamentos, inclusive topográficos, para que sejam livrados aí durante a saída os obstáculos que possam ter na saída, sejam eles obstáculos físicos, né, prédios, construções, ou obstáculos naturais, morros, montanhas e por aí vai, tá certo? Então, no final da carta de saída por instrumento, você vai lá interceptar a aerovia, que é a rota onde você vai até o destino. Esse instrumento que você está vendo aí digitalizado na tela do avião é o VOR, que é o VHF Omni Range. Esse instrumento apareceu nos Estados Unidos logo nos anos 50 e ele consiste de um receptor de estação rádio, de um sinal de rádio que é transmitido por uma estação no solo em 360 radiais, como eu já havia explicado para vocês anteriormente, lá na abertura do vídeo, tá? Esse instrumento é usado até hoje na navegação aérea, tá certo? Esse instrumento, por exemplo, uma cidade lá, por exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte tem um VOR lá, e você coloca a frequência do VOR de Belo Horizonte, e aí ele vai te dar, tá vendo que tem uma bandeirinha aí no instrumento? Uma seta. Se essa seta estiver para frente, significa que você ainda não chegou no lugar, né? E aí você vai ter a marcação magnética para que você chegue nesse lugar, que é a radial que você está estabilizado, e em seguida vai ter o DME, que é o Distance Measuring Equipment, que vai dizer para você quantas milhas falta para você chegar no destino para onde você está indo, tá? Esse instrumento é um instrumento, a tecnologia é bem antiga já, mas ainda hoje é usado para navegação, para deslocamento do avião. E eu vou mostrar para vocês também uma imagem dele no instrumento físico, porque essa imagem que você está vendo é o VOR digitalizado, né, projetado numa tela. Agora eu vou te mostrar como ele é fisicamente. Essa foto, ela representa exatamente aquilo que tem no campo de visão do piloto voando à noite. Ou seja, nada. Nós não enxergamos nada para fora do avião. Porque à noite, a menos que a noite esteja muito clara, com um céu muito estrelado, de repente com lua cheia, você vai conseguir observar alguma coisa no solo à noite, né?
Ou ainda, se você passando por cima de uma cidade ou por uma área muito iluminada, por exemplo, uma região metropolitana de São Paulo, você consegue ver o solo e ainda identificar algumas localizações, alguma localidade que você, já muito familiarizado com o terreno, você consegue identificar. Agora, você voando, por exemplo, uma rota Brasília-Manaus, Brasília-Boa Vista, você não tem visibilidade nenhuma externa, ou seja, você tem que confiar exatamente nos seus instrumentos de bordo e na rota que você plotou lá, que você inseriu no computador de bordo, no FMC, né? Para que você possa ter a sua rota feita de maneira correta. Então você tem que ter muita atenção no que você vai colocar no computador de bordo, você tem que conferir essa rota na tela e ter absoluta certeza da rota que você está cumprindo. Essa é a visibilidade que nós temos aí para fora, né? Ou seja, nenhuma. Por isso que é chamado voo por instrumentos, que você vai voar tendo como orientação apenas os instrumentos do avião. O instrumento de navegação mais antigo e o instrumento primário de navegação de qualquer avião é a bússola. A bússola foi inventada pelos chineses há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás, e eles descobriram que uma agulha colocada em cima de uma cortiça, num recipiente com água, essa agulha, se ela tivesse imantada, ela apontaria sempre numa mesma direção. Depois, com a padronização dos pontos cardeais, convencionou-se de chamar essa direção de norte, e aí o resto é história, né? Então a bússola, que primeiro foi colocada nos navios das grandes navegações lá pelos espanhóis, pelos portugueses, né? Por os grandes navegadores, depois ela foi chegando no avião. Aliás, muita coisa da aviação é vinda da marinha, da navegação mercante. Então essa daí é a bússola que é usada a bordo do Boeing 737. Então, amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito complexo assim para a gente falar num vídeo só, e seria muita pretensão da minha parte querer ensinar isso para vocês. Isso é uma coisa que leva um tempo para a gente aprender, para a gente treinar, para a gente se familiarizar com os sistemas. É apenas para vocês terem uma ideia de como as coisas acontecem aqui. Até porque o intuito do nosso canal é cultural, é de conhecimento, é tornar realmente a aviação acessível para as outras pessoas que queiram saber como a aviação funciona. Não é à toa que o nosso nome é Aviação Sem Mistério. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês deixem o seu like aí, compartilhem o nosso vídeo com seus amigos, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!